Torcedor, eu avisei. Quem segue o meu perfil aqui no Twitter sabe que eu avisei que o Atlético virar SAF era um engano, um erro absurdo, né? Nada que tem sido feito no Atlético desde 2020, 2021 é em prol do Atlético e da sua torcida. O Atlético foi entregue de mãos beijadas para esses senhores: Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães. Ricardo Guimarães, inclusive, que sempre emprestou dinheiro pro Atlético com juros absurdos. Falam, já perdoou a dívida, renegociou. Cara, se fizer uma auditoria nessas contas aí, vai ver que o Atlético já pagou muito mais do que deveria ter pago. Né? Esses anunciantes aí do Everton Guimarães, do 98, de recuperação de crédito aí, se fizesse uma análise nas contas do Atlético, tanto que o Atlético pagou de juros preciosos, juros abusivos, o Atlético teria uma grana absurda para receber de volta. Né? Um clube que historicamente nunca pagou a ninguém, né, com raríssimas exceções, uma gestão irresponsável, para não dizer outra coisa, para não afirmar que houve má intenção, né, que o Atlético foi delapidado, igual aconteceu com o rival ali, né, mas que também deu em pizza, ninguém perdeu nada, ninguém foi pra cadeia, ninguém teve que devolver nada pro Cruzeiro. Né? Um clube que vira uma SAF, que não faz recuperação judicial, porque quem comprou é o dono da dívida, ou seja, ele quer receber, né? Ele quer receber o que lhe é devido. E o engraçado é que tanto Ricardo Guimarães, Rubens Menin, Rafael Menin são donos de banco. Banco no Brasil. E eles não sabem que, historicamente, o Brasil é um país de juros altos. A Selic a 2%, 4%, 5%, como foi nos últimos anos do governo Temer, no governo Bolsonaro, com a questão da pandemia, que era para gerar liquidez no mercado, não é o normal do nosso país. O Brasil, historicamente, é um país rentista, de juros altos. Se você botar no Google aí e pesquisar a média da Selic nos últimos 40 anos, você vai ver. É sempre 2 dígitos. Né? Chegamos até a Selic a 40 e tantos por cento no governo FHC, do governo Lula 1. Né? Hoje, a Selic mais alta dos últimos 10 anos. E os banqueiros não sabiam disso. Fazer um CRI, que significa Certificado de Recebíveis Imobiliários, né? Para levantar dinheiro para construir a Arena MRV, que na prática é que você garante o pagamento desse empréstimo, dessa captação de dinheiro no mercado com as receitas geradas pela própria Arena. Né? Uma Arena que é deficitária, que não gera receita suficiente para pagar esse financiamento, né? Que são só de juros 11 milhões por mês, né? Há uma taxa de CDI mais 5. Porra, nos dias de hoje são 20,5% ao ano. E é uma dívida. Foram captados 440 milhões. Eu já fiz a conta aqui no meu Twitter, se você procurar aí, você vai achar. O Atlético deve mais de 1 bilhão de reais só da Arena MRV. Né? Fora os empréstimos absurdos, adiantamentos de receita, o naming rights da Arena MRV, por exemplo, é absurdo. Um valor baixo, barato, que seria pago, parcelado ao longo de anos. O que o Atlético fez? Os gestores maravilhosos foram lá no Banco Inter e anteciparam o crédito. Ou seja, a MRV paga o Banco Inter porque o Atlético recebeu muito menos, com um desconto, sei lá, 30%, 40% do que seria devido, na verdade, por um name rights aí. Então, eu espero que a torcida realmente acorde, né? Eu já acordei, eu já não gasto um centavo com o Atlético, né? Eu cansei, eu acredito que esse vai ser minha última manifestação pública sobre o Atlético, porque eu cansei. Cansei de ser feito de palhaço, de ser feito de idiota, de ver o clube que eu tanto amei, que eu amo até hoje,
acabar dessa forma deprimente, né, na mão de bilionários que só pensam em si mesmos, né, que tinham a pretensão de se tornarem importantes e relevantes em Minas Gerais, de darem as cartas politicamente, porque, como o Calil dizia, o presidente do Atlético era o segundo homem mais importante do estado, apenas do governador, né? Então esses senhores se tornaram donos do Clube Atlético Mineiro. Na verdade, Clube Atlético Mineiro não, Clube Atlético Menin, né? Então que o senhor Rubens, o senhor Rafael se virem agora, né? O meu dinheiro vocês não veem mais. Eu me arrependo profundamente de ter feito dos meus 2 filhos de 13 e 11 anos torcedores do Atlético, porque eles estão sofrendo, né? Igual eu sofri muito na minha adolescência, nos anos 90, né? Em 1993, vi o Atlético fazer a pior campanha do Campeonato Brasileiro, com apenas uma vitória no ano. Em 94, ser salvo no rebaixamento, indo para a repescagem e milagrosamente chegando numa semifinal. Campanhas vexatórias, goleadas para Brasiliense, Santo André, rebaixamento em 2005, vamos subir Galô, escândalos e escândalos, 98% do Galhardo, e vou contratar isso, vou contratar aquilo, e não paga ninguém, e enfim, tá aí. Parabéns, Rubens Menin, parabéns, Rafael Menin, vocês conseguiram. Eu avisei a torcida. E não negue não, Rubens. Eu sei que o senhor é flamenguista, tá? Já me contaram isso há muitos anos, tá? Que o senhor é originário do interior de Minas Gerais, numa região que é majoritariamente flamenguista, e que o seu time do coração é o Flamengo. Que é prova disso, 2019, o senhor e o Ricardo Guimarães foram lá em Portugal trazer o Jorge Jesus para assistir um jogo aqui, Atlético e Flamengo no Independência, que o Atlético ganhou num milagre absurdo. Na época o Flamengo era treinado pelo Abel Braga e, se eu não me engano, o Atlético era pelo Rodrigo Santana, que era técnico interino. Falava-se aí na imprensa que Ricardo Guimarães, Rubens Menin estão trazendo o Jorge Jesus para treinar o Atlético. Onde que ele parou? Engraçado, né? No Flamengo. Flamengo que tinha patrocínio tanto do Banco BMG quanto da MRV e que pagavam muito mais dinheiro que pro Atlético. Engraçado, né? Não, realmente o Flamengo tem uma marca muito mais forte, muito maior torcida, mas, porra, você atleticano vai pagar mais dinheiro pro outro? Pra que você vai pagar dinheiro pro Flamengo? Não pague dinheiro pro Flamengo. Não dê dinheiro pro Flamengo. Mas os senhores deram, pagaram o Jorge Jesus, né? E o que aconteceu, todo mundo já sabe, é história, tá aí, é inegável. Outro caso curioso, né? Quando, em 2020, o então presidente do Atlético, o senhor Sérgio Sete Câmara, falou aos 4 ventos que tinha ligado pro Rubens, pedindo ajuda pro Atlético, montar aquele time, blá, 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 blá. Eu fui ingênuo e pensei, será que ele vai fazer no Atlético igual o Paulo Nobre fez lá no Palmeiras em 2013? Para quem não sabe a história, em 2012 o Palmeiras é rebaixado, né, para a Série B de novo, né? Tinha sido campeão da Copa do Brasil naquele ano, 2012. O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil. Era o formato da Copa do Brasil, ainda terminava no meio do ano. O Filipão era o técnico, eu acho. O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e caiu no Campeonato Brasileiro, fazendo uma campanha pífia. Dívidas absurdas, salários atrasados, sem estádio, né? Porque afinal o Parque Antártica estava em obra, sendo demolido para virar a Allianz Arena, né? O estádio novo do Palmeiras. O Palmeiras numa situação periclitante. E chega lá o Paulo Nobre, né? Se eu não me engano, ele era sócio do Itaú. E o Paulo Nobre foi lá e bancou o Palmeiras. Injetou dinheiro lá e não cobrou juros. E só foi pago quando o Palmeiras vendia jogadores.
Eu acreditei no discurso dos senhores, que só vamos ser pagos na hora que o Atlético vender um jogador, que a gente está aqui para ajudar, para sanear o Atlético e blá, 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 blá. Não. Os senhores foram extremamente irresponsáveis. Alavancaram o Atlético num cenário econômico duvidoso, né? Acreditaram que o Brasil teria uma política econômica com juros baixos, coisa que nunca aconteceu na história desse país, né? Na história democrática do Brasil, de 1989 para cá, 36 anos, com exceção dos dois anos e pouco de Collor até o impeachment, e o Itamar Franco, e o Temer ali e o Bolsonaro, o Brasil sempre foi governado pela esquerda. Fernando Henrique, esquerdista. Juros altíssimos, apesar de fazer algumas privatizações, tentou dar uma saneada na economia brasileira ali, mas o Brasil mais patinava do que andava para frente. Veio Lula, né? De 2002 para cá, são 23 anos e 17 anos sob comando do PT. Aumento de gastos, irresponsabilidade econômica, e tributária e fiscal. É impossível imaginar que o Brasil teria juros baixos. É impossível. E os senhores são banqueiros, vocês sabiam. Eu não estou dizendo que foi de caso pensado, eu não posso fazer uma alegação dessa, né? Quem sou eu para acusar alguém, né? Mas eu trabalho hoje no mercado financeiro já tem 7 anos e eu sempre aposto contra o Brasil. A economia do Brasil não é essa Brastemp toda. Tanto é que nossa renda per capita está estacionada nos 10 mil dólares há quase 2 décadas. Se pegar o PIB do Brasil em dólares, estamos no mesmo nível de 2011. O Brasil está ficando mais pobre. E os senhores alavancando, né? Cometeram erros enormes, né? Se é que foram erros, mas enfim, vamos acreditar que foram erros, que as intenções eram as melhores possíveis. Venda do Diamond, que depois a Multiplan não quis pagar e voltou atrás e não conseguiu o comprador. O naming rights da Arena, que é um valor baixíssimo, esse CRI com CDI com taxa de CDI mais 5,25, essas debêntures que os senhores querem captar pagando CDI mais 7, mais 7,5%, 8%, né? Peter Grieve, né? Investidor americano, botar dinheiro na SAF, cadê? Enfim, os senhores estão de parabéns. O Atlético hoje virou novamente a ser chacota nacional, porque não paga jogador, não paga FGTS, não paga direito de imagem, não paga nada, né? Gastaram sei lá quantos milhões aí para comprar o Rony do Palmeiras, não deu 6 meses, já tá perdendo o jogador por falta de pagamento. Isso é uma vergonha, Rubens. Se isso fosse na sua empresa, o conselho estaria lhe removendo do quadro de sócios. Isso é um absurdo. O problema é que o Atlético não tem conselho, não tem gente com dinheiro lá dentro, com poder de voto, né? Que no estatuto da SAF deveria ter algo escrito, se os sócios, os compradores agirem de má fé ou deixarem prejudicar a imagem do clube, a reputação, atrasarem pagamentos, eles são responsabilizados e perderão suas ações. Mas não, tá aí, beleza, parabéns. Projeto Série B 2026 está a pleno vapor, né? 20 anos depois do vergonhoso rebaixamento em 2005. Obrigado, Ricardinho, parabéns, você foi foda ali, né? Vamos subir galô de novo em 2026? Não conta comigo, não. Não conta comigo, nem com meus filhos, nem com meu dinheiro. Que se danem. Parabéns.